Eu tava pensando, esses filmes de animais assassinos, sanguinolentos, devoradores de seres humanos, já pensou se... Não ia dar certo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes com animais assassinos? Aquele esquema de luta do homem contra a força da natureza, que tem instintos predatórios, que vão acabar entrando em conflito direto com o ser humano? Você já viu filmes assim, não viu? Hoje nós vamos retratar um que na verdade nem é o primeiro do tipo, mas que dá para puxar uma discussão geográfica que nós vamos expandir para falar sobre furacões. Bora comigo? Predadores Assassinos, Crawl, filme de 2019, dirigido por Alexandre Aja, protagonizado por Kai Scodelario e Barry Pepper. O filme conta a história de Haley, uma jovem que está na Flórida vivenciando ali o início de um grande furacão, nível 5, onde os alertas por parte da imprensa e dos órgãos é de que não terá como dar suporte, tamanha dimensão do problema que está por vir. Por isso, toda a cidade está sendo evacuada para evitar problemas de vítimas que acabem ficando ilhadas em meio ao desastre que está por vir. Porém, Haley está ligando insistentemente para Dave, o seu pai, mas o mesmo não atende as ligações. E ela, angustiada, opta por não sair da cidade e retornar para ver o que aconteceu, porque ele não está atendendo as ligações. Ao chegar à casa de seu pai, ela se depara com aparentemente um problema doméstico, um encanamento aberto ali na cozinha, onde ela começa então a sacar que alguma coisa já tinha acontecido antes. Investigando, junto com o cachorro da família, ela acaba descobrindo que seu pai está na parte de baixo, uma espécie de porão da casa. Só que não apenas ele está lá, ele está desacordado, aonde ele está sangrando, sem entender exatamente o que está acontecendo. Ela rasteja para chegar até seu pai e ajudá-lo, ainda naquele receio de acabar encontrando ele sem vida. Ao conseguir dar consciência ao seu pai, colocar água em sua boca, ela acaba descobrindo que Dave está com cortes, porque ele foi mordido estranhamente por um crocodilo, na qual ele diz que inclusive é um crocodilo gigante, enorme. Ela a princípio fica assustada, não está entendendo o que está acontecendo, até se deparar não apenas com um crocodilo que está ali no porão de sua casa. Deixando claro que na verdade nem parece um porão, tem cara mais ali da parte de baixo da casa onde ficam os encanamentos, porque o porão é o local onde a gente geralmente guarda coisas, né? Ali começa então o embate do filme deste padrão, onde nós temos animais bestiais lutando contra o ser humano naquele instinto quase que humano já de ruindade, né? Parece que eles matam não por uma questão só instintiva, parece que é muito mais pensado. Típico destes filmes, você provavelmente já viu filmes assim, onde o inimigo vem personificado em forma de um tubarão, de uma serpente gigante, de aranhas, até de gorilas gigantes. Eu sei, aqui nós estamos falando de crocodilos. Inclusive, é óbvio que, se você fuçar a internet aí, não ache que o filme de 2019 teve uma inovadora ideia. Há sim outros filmes anteriores que vão retratar também a questão de crocodilos gigantes, com este instinto voraz e faminto. Mas aqui nós temos elementos mais verossímeis, porque a região da Flórida, sim, ela é uma região tipicamente que está sujeita à passagem de fenômenos de furacão, e sim, é um local de relevo bastante plano, relevo aplainado, onde formam-se ali grandes alagamentos, ambiente típico de áreas onde você tem crocodilos. Então a gente está falando de uma situação que, óbvio, exageros à parte, e os efeitos dos crocodilos, que dependendo da vez, quando você olhar do ângulo do seu humor, você vai achar que não é tão assustador assim, não é tão convincente, mas é um filme que trabalha com a temática de algo que realmente é possível. Talvez possa acontecer,
Quem sabe? Não sei. Mas é diferente de outros filmes onde a gente tem, por exemplo, o Alligator, o filme mais clássico deste tipo, onde a gente fala de uma mutação de um crocodilo que tornou ele enorme, gigante. A trama vai seguindo com essa tentativa de escapar desse local claustrofóbico em meio ao desastre, conforme as chuvas vão se intensificando, e nitidamente o tempo é curto, pois os personagens ficarão ali nessa região, né, da parte de baixo da casa, até eles morrerem afogados, porque a chuva aparentemente, pelo grau do desastre, não cessará. E aparecerão outros personagens coadjuvantes, secundários, que, no geral, como outros tipos de filmes usando a mesma fórmula, servem apenas como alimento, como pretexto para chegarmos, né, a saciar a vontade, né, de comer dos nossos queridos bichinhos. Bom, vamos ao ponto que nos liga a parte geográfica, porque a origem de todo o problema não são os crocodilos, na verdade, mas sim um furacão. Você sabe o que é um furacão? Eu sei, por histórico de aula, que aqui nós temos uma confusão grande, né? Caso você esteja pensando naquele bagulho girando, sim, que está ali, que nem um funil, com um vento, arrastando a vaca, dependendo de alguns filmes. Não, isso daí não é o fenômeno da qual nós estamos falando. Este é um tornado. Em outro momento, em outro vídeo, inclusive há filmes de tornado, podemos trazê-lo aqui para o canal, mas não vamos fazer agora com este contexto, justamente para você não acabar agrupando, juntando como se fosse o mesmo fenômeno. Então, dê um reboot neste conceito que tem na sua cabeça, tá? Vamos apagar tudo e vamos montar do zero. Primeiro, começando com o conceito de ciclone. Esqueça tudo, de novo, vamos começar tudo do zero. O que é um ciclone? Ciclone é o nome que nós damos para regiões de baixa pressão atmosférica que atraem pressão atmosférica mais alta. Primeiramente, vamos entender esses conceitos. A pressão atmosférica, vamos tentar traduzir humanoidemente, sem os conceitos físico-químicos, até mesmo porque eu não entendo nada disso, entendendo que é a direção para onde o vento está soprando. A atmosfera, no sentido de, se eu aquecer o gás, todo gás, quando é aquecido, sobe. Então, quando está quente, os ares, o vento, a atmosfera, ela vai em direção para cima. Se ela vai para cima, ela não pressiona o chão. Portanto, conforme a temperatura aumenta, a pressão atmosférica diminui. Então, o ar sobe, porque aqueceu, a pressão atmosférica diminui. É só a gente inverter. Quando nós temos um dia gelado, um período onde a temperatura está menor, o ar não sobe com essa constância, então ele circula na parte mais baixa da atmosfera, portanto está pressionando a superfície. Então a pressão atmosférica é alta. Agora imagine, vamos trocar esse conceito de pressão como se fosse força, humanoidemente falando, sem os conceitos físico-químicos. Vamos imaginar que pressão é força na ideia de que quem tem mais força empurra quem tem menos força. Pensa num brutamontes que você tem lá no colégio, pegando um molequinho lá franzino, baixinho, ele começa a empurrar ele assim, dando tipo umas folgas. Quer dizer, quem tem mais força acaba empurrando quem tem menos. Apaga tudo, pensa comigo então, vamos trocar os termos. Ventos, ar, parte da atmosfera que tem mais pressão, vai em direção a que tem menos pressão. Então, ventos, né, sempre circulam da maior pressão para a menor, ou seja, é sempre o vento de menor temperatura, entre aspas, quem dá a força, que dá o empurrão, que faz a circulação atmosférica. Aí vamos, sabendo disso, restartar o esquema todo. Nós falamos que ciclones são as áreas de baixa pressão atmosférica, ou seja, são os lugares onde o ar tem uma temperatura maior, portanto, eles atraem, de novo, baixa pressão traz
os ventos de maior para si. Então os ventos de maior pressão e de menor temperatura, consequentemente, vão em direção a esses lugares. O ciclone nada mais é do que o efeito do encontro, então, desse centro de baixa pressão atraindo ventos de alta pressão para si. Portanto, o ciclone, na verdade, essa área ciclônica, é um efeito normal, cotidiano, isso sempre acontece, porque é uma dinâmica na qual a atmosfera ela sempre vai ter. Importante ressaltar que aí essa ideia desses fenômenos com grande intensidade vem a partir de intensidades maiores que partem, por exemplo, desses ventos de maior pressão, dos ventos gelados, que aí vão variar de acordo com condições atmosféricas de cada período. Aí já seriam outros conceitos para outro vídeo nosso. A princípio, entendamos que o que é um furacão? Furacão é quando nós temos este efeito ciclônico, ou seja, de ventos de baixa pressão atraindo com maiores, ganhando velocidades muito grandes. O furacão, o nome por si, tem uma definição a partir da sua velocidade. É chamado de furacão o efeito ciclônico quando ele atinge a escala de 120 km por hora. A intensidade é medida pela escala Saffir-Simpson, que vai a partir da velocidade que esses fenômenos ganham, classificando eles numericamente. Fato é que, então, o que seria um furacão, como nós vemos no filme? Furacão são ventanias muito intensas, que vão rolando, com grande velocidade e tempestades muito fortes. Isso porque, o que seria o furacão então? A sua origem. Furacão é um fenômeno ciclônico que se origina sobre os oceanos, quando os oceanos aumentam a temperatura, aumentando a evaporação. Vamos pensar assim, água do oceano, porque é muita água. Vamos comparar quanta água tem no oceano e quanta água tem no continente. Não tem como comparar isso em percentual, em proporcionalidade. Agora vamos imaginar que em momentos onde tem o aumento da temperatura da água, se eu aquecer a água, ela evapora mais. Se ela evapora mais, ela forma uma grande área de umidade, um vento com grande concentração de umidade. E aí a gente chega a entender o processo do furacão. Você tem esse ar quente carregado de umidade, ou seja, com baixa pressão. Calor, lembrando, o ar sobe. O ar gelado, que vai a encontro dessa área de baixa pressão, vai encontrar esse monte de umidade. E se eu baixar a temperatura da umidade, puxe lá da sua aula com água, daquele pensamento lá mesmo do ciclo da água, se eu reduzir a temperatura da água quando ela está no estado gasoso, ela vira água no estado líquido. Portanto, vai ter uma grande intensidade de chuvas. E com isso você vai ter o despencar em forma de uma intensa tempestade. Os furacões, eles se formam, portanto, vamos recapitular fazendo um passo a passo. Em áreas de encontro com ventos de temperatura e pressões atmosféricas diferentes. Portanto, só é possível ter furacão nas áreas, vamos chamar assim, de latitudes medianas para pequenas. Como assim? Não vai ter, você nunca vai ouvir falar de furacão equatorial, porque lá não chega a temperatura baixa. Você nunca vai ouvir falar de furacão polar, porque lá não chega ar quente. Esse é um fenômeno que está restrito a essa faixa de média-baixa latitude. Média-baixa porque se eu falar média, parece ali que está na faixa dos 45 graus de latitude. Repara no mapa que, pensando nas latitudes 23, onde nós temos os trópicos de Capricórnio e de Câncer, são áreas típicas onde a gente tem esse fenômeno. Porque são os lugares onde a gente tem encontro dessas temperaturas de transição, onde você vai ter esse choque entre ventos de temperatura maior e menor. Quer mais um detalhe curioso sobre o fenômeno? E se eu dissesse que esses furacões, esses efeitos ciclônicos, giram para lados diferentes dependendo do hemisfério? Você está pensando o quê? Pois é. Os furacões, quando acontecem no hemisfério sul, eles giram em sentido horário, no sentido do relógio, do esqueminha lá que a gente tem do ponteiro. No hemisfério norte, esses ventos giram para o sentido anti-horário. Isso acontece por causa de um conceito físico chamado força de Coriolis.
Coriolis, na verdade, se alguém já pensar em Coriolis, já ouviu assim, na verdade, o nome correto Coriolis porque faz referência ao sobrenome do físico francês que acabou constatando esse tipo de ação da natureza. Primeiro entendendo que isso é ocasionado pela força de rotação da Terra e a sua esfericidade. Eu vou tentar simplificar, até mesmo porque se eu tentasse utilizar os conceitos matemáticos de conta, eu não saberia explicar absolutamente nada para vocês. Mas basicamente a força de Coriolis constata que os ventos eles sopram em direção à linha do Equador. Movimento este, inclusive, que nós temos um tipo de vento chamado de vento alísio. Vento alísio são os ventos sempre quando sopram em direção à linha do Equador. Pensando que a linha do Equador é o local onde a pressão atmosférica ela é menor em faixas de latitude no globo, já que trata-se da região onde nós temos as temperaturas mais altas. Lembrando, temperatura alta, o ar sobe, pressão cai. Agora, para entender isso, vamos pensar assim. Nós temos um conceito de sempre ir para a linha do Equador. E esse ir para a linha do Equador vai mudar de acordo com cada situação, com cada posicionamento do hemisfério. Você não está entendendo nada? Pensa aqui comigo. Vamos supor, eu estou nesta posição agora. E aqui, a televisão no meu fundo, aonde está as palavras predadores, é a linha do Equador. Eu vou erguer a minha mão que está direcionada para a linha do Equador. Sim? E se eu mudasse de hemisfério? Eu mudei de lado. Eu vou erguer a minha mão, como eu fiz agora há pouco. Eu vou erguer a minha mão que está voltada para a linha do Equador. Lembra que a linha do Equador é a palavra predadores? Você reparou que eu estou usando como referência a mesma área, no caso, a palavra predadores na televisão. Só que de acordo com o lugar, a posição aonde eu estou, ir para a direção dessa referência que eu dei é ir para um lado diferente. Porque se eu falar, gente, eu estou indo ali para a região da linha do Equador, aqui eu estaria indo para este meu lado direito. Na outra posição, eu estaria indo para o meu lado esquerdo. Então, de novo, a força de Coriolis constata que os ventos, eles sempre eles giram, vão em direção à linha do Equador. Só que ir para a linha do Equador, de acordo com cada hemisfério, de acordo com a posição locacional dentro do globo, é ir para um lado diferente. Olha aí agora um globo, pega um mapa. Se nós estamos no hemisfério sul, o Equador está a nosso norte. Agora alguém que mora no hemisfério norte, Estados Unidos, por exemplo, pano de fundo do filme, ir para o Equador é ir para a direção oposta, ir para o lado sul. E caso você já tenha ouvido falar de tufão, saiba que tufão é a mesma coisa que furacão. Exatamente o mesmo fenômeno. Acontece que tufão é o nome utilizado na Ásia, um nome batizado antes dos europeus e os povos do Extremo Oriente terem contato, nomes antigos que eram utilizados. E hoje ainda se opta por manter os nomes. Portanto, quando você ouvir falar em furacão na parte ocidental e tufão na parte oriental, saiba que são os mesmos fenômenos, exatamente iguais. Só que nós estamos mantendo os nomes de base da sua origem. E aí, ficou alguma dúvida? Eu sei que é um assunto que não é dos mais fáceis, porque até mesmo a gente não tem tantas notícias sobre furacão aqui no Brasil. Mas se você acompanha o noticiário, no dia 30 de junho de 2020, nós tivemos a passagem de um fenômeno ciclônico, que deixou um raio de desastre muito forte na parte leste dos estados da região sul do Brasil e aumentando consideravelmente a velocidade dos ventos na região litorânea de São Paulo. Pois é, então, na verdade, é um fenômeno que, ao passar aqui pelo Brasil, como já falamos, o ciclone habitualmente sempre acontece, mas não chegando a ter este grau de violência, esse grau de força. Ficou alguma dúvida ainda? Deixe sua mensagem aqui, vamos conversar, vamos tirar essas dúvidas. E você conhecia o filme? Já tinha assistido? Tinha entendido essa dinâmica? Tinha sacado como que funcionava? Deixe seus comentários aqui embaixo. Você já indicou o canal para os seus amigos? Você já clicou no inscrever-se? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!